3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo João Paulo Sacadura e em Viseu Alberto Correia, historiador e antropólogo, investigador das tradições e da história da região centro, traz-nos, como sempre, umas pérolas bonitas de conhecimentos e de memórias para animar os nossos dias. Hoje falamos de gastronomia, mais uma daquelas crónicas suas diárias que enchem, fazem a água vir à boca. Vamos falar da gastronomia pascal, precisamente nas terras do Demo. Por isso vamos convocar o nosso amigo Aquilino Ribeiro mais uma vez. Regresso a Aquilino, o escritor beirão que descreve os velhos costumes da beira como nenhum outro escritor o fez. Os costumes da sua terra, os que ainda se mantinham vivos nas vésperas do século XXI. Lembramos hoje o dia de Páscoa com um pequenino texto seu, deixado no seu exemplar livro As Terras do Demo, de uma surpreendente riqueza etnográfica. O dia de Páscoa era uma malhada para os padres. Enchiam as queijeiras e chegavam-lhes a criar mofo nas arcas os pães de ló e os bolos de trigo folhado. Não se pense que há 50 anos atrás, tempo justo de 2 gerações para definir as marcas de uma tradição, o cotidiano ou a efeméride festiva se pareciam de algum modo com o nosso tempo, em que os vizinhos todos desta aldeia global se fornecem na mesma grande superfície. Nessa altura, as singularidades regionais eram expressivas, bem mais no âmbito da gastronomia, que vivia em boa parte dependente dos produtos autóctones e de uma herança de saberes transmitida quase só dentro desse quadro de viver paroquial. A mesa de Páscoa tinha então uma dupla dimensão: a mesa abonada de lavrador ou fidalgote de província e a mesa de pobre, que então muitos havia. Uma dessas mesas de fortíssima representação era a mesa do folar armada na sala, espaço que para pouco mais servia na roda do ano. À volta dela dispunha-se a família na hora em que o senhor padre ou o reitor entrava para a visita pascal, dizendo um aleluia. Vinho fino, que era assim que se chamava o vinho do Porto, pães leves, que era assim que se chamava o pão de ló, biscoitos caseiros, fatias largas de bola de carne, apetitosa só de ver, uma laranja que essa já vinha de longe, de uma terra que ficava à beira do Douro, e algumas moedas num pratinho. Servia-se o abade e os homens do compasso, e quando o abade saía, a mesa ficava aberta para quantos viessem festejar. A outra mesa era da refeição familiar. Era então costume ver cabrito guisado na panela, a arder ao lume, com perfume de loureiro e de pimento doce, ou assado algumas vezes no forno comunal. Havia então essa bola de carne cuja massa fintar à beira da lareira, sob o linho branco que cobria uma padela, vendida por louceira de molelos. E havia os bolos caseiros, um tabuleiro cheio, cheirando a quente ao vir do forno, grande da aldeia, jeito de pães de formato oblongo, fofos do trigo moído à maldeira, amarelos dos bons ovos caseiros. Outra vez biscoitos servidos em cesto com paninho, vinho fino e também vinho caseiro, laranjas descascadas com a mão,
uma jarra com camélias, alegre sobre a mesa, como os risos dos meninos que recebiam nesse tempo, como prenda de Páscoa, dita ao tempo a folar, um desses bolos de ovos, às vezes um lenço ou um vestido. Era assim esta Páscoa de uma memória que não está muito distante. Memória também dos bons sabores, da culinária também beirã, nesta altura, uma memória festiva. Muito obrigado, como sempre. Tenho de certeza boas memórias destas mesas, com o folar e com os biscoitos, estes, não sabia que se chamava pães leves ao pão de ló. Tem boas memórias, não tem, Alberto? Sim, exatamente, tudo o descrevo, enfim, é uma memória muito viva, não é? Uhum. Sim, senhora. Mais A uma vez, felicidade desejo a de todos... ter uma casa Diga, de diga. lavoura, onde isto tudo acontecia, Exato. numa aldeia onde a tradição se manteve e ainda uns restos da mesma permanecem. Ainda é bonito Bom. hoje ver também uma mesa de Páscoa, apesar de tudo. Exatamente. Sim, senhora. Ficamos então com mais esta sua memória tão boa, tão rica. Alberto Correia, bem-aja. Marcamos encontro para a semana. Muito obrigado. Até para a semana.